Bom dia. Hoje o assunto da nossa aula vai continuar com o conteúdo de corporeidade, só que hoje a gente vai dar um enfoque a um conteúdo crítico, que é a questão do corpo e a influência da mídia, certo? Então, inicialmente, a gente considera que existe a presença na nossa sociedade da corpolatria, certo? Ou idealização do corpo, certo? O que é essa corpolatria? É justamente o culto ao corpo. Então, os anseios e também a questão da mídia está muito ligada à questão corporal. A questão, por exemplo, de ter um corpo magro ou de ter um corpo forte, certo? Então essas questões têm a ver com a corpolatria, certo? E essa corpolatria também, geralmente, ela tem uma influência da mídia. O que seria essa corpolatria hoje em dia? Justamente a questão dos corpos mais magros, do abdômen definido, do corpo bronzeado, certo? Então a gente chama isso de estereótipos, certo? Então uma pequena parcela atinge os objetivos, mas a grande maioria das pessoas almejam ter um corpo com esses padrões, certo? Então grande parte das pessoas perseguem talvez a vida toda, e como às vezes elas não conseguem ter o resultado esperado, elas vão usar de outros artifícios, que talvez também pode até causar danos à sua saúde, certo? Então, isso tem a ver com os ideais de beleza pregados pela sociedade, principalmente pela mídia, certo? Então, às vezes você entra na academia tentando entrar em forma e acaba usando, por exemplo, o anabolizante para ter um resultado mais rápido, ou porque nunca visualiza o resultado, certo? Então, cada pessoa tem suas capacidades, sua individualidade. Então, isso acaba sendo nocivo também para a saúde, certo? Então, há uma busca incessante pela beleza, certo? Então, e essas pessoas também buscam satisfação. Com isso, as empresas acabam também obtendo vantagem com essas questões, justamente porque oferecem os seus produtos prometendo resultados milagrosos, resultados rápidos, e acabam vendendo também por um preço que a gente não considera justo, né? Certo? Então, acaba havendo o quê? A exploração através do culto ao corpo e a influência que a mídia tem sobre isso. Certo? Diante disso, a gente faz alguns questionamentos. Quais os ideais de beleza impostos pela mídia? Certo? Então, os ideais de beleza é justamente ter o corpo mais forte, mas eles não entram em foco justamente a questão da saúde, certo? Então é a beleza a todo custo, é o corpo bonito a todo custo, mas eles não revelam o que existe nos bastidores. Então tem muitos jovens morrendo pelo uso de anabolizantes, tem muitas pessoas fazendo cirurgia plástica muito cedo e comprometendo a sua saúde, certo? Coisa que não necessitava. Tudo por causa da imposição da mídia para essas pessoas obterem o corpo que a gente chama de corpo perfeito, certo? Como é que essas empresas se aproveitam desse contexto? Então, as empresas muitas vezes elas vendem um produto, uma marca que geralmente já tem um público esperado,
certo? Então, a questão do marketing, às vezes é muito ilusória, então vai muito toca muito na ferida, ou seja, nas necessidades das pessoas. Então, o produto que tem no mercado é justamente para suprimir justamente essas necessidades, certo? Então, uma pessoa que quer ter uma pele mais firme, que quer diminuir as rugas, aí tem aqueles produtos, aqueles cremes, certo? Uma pessoa que quer reduzir celulite, aí também tem aqueles cremes, ou tem algumas terapias, certo? Então, algumas têm o resultado esperado, só que outras, na verdade, é só marketing, certo? Então, será que você tem autonomia sobre a sua identidade corporal ou é influenciado por uma lógica social de consumo, certo? Será que é melhor comprar um tênis da marca Nike ou um tênis sem marca, certo? Eu sei que essas empresas, essas marcas têm credibilidade, só que às vezes eles não vendem um produto de qualidade e você acaba comprando só por causa da marca, certo? Então a gente acaba perdendo o quê? A autonomia e identidade corporal, certo? Então, nessa questão aí é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa obesa que sempre está buscando ser magro, ou uma pessoa mesmo sendo magro tenta se espelhar num artista, numa pessoa que tem um corpo mais definido, certo? Então acaba que essas pessoas acabam se frustrando com isso, certo? Então a gente deve desenvolver uma autonomia, a gente deve reconhecer que nós temos capacidades diferentes, certo? Então toda a mídia acaba influenciando a gente justamente pelas questões estéticas, mais pelas questões estéticas, certo? Então a gente vai dar continuidade aqui, a gente vai explorar esse texto, que é de Carlos Drummond de Andrade, certo? O título do texto é Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas. Assambarcar é tomar para si, certo? Ou apossar-se. Todos os logótipos do mercado, onde terei jogado meu gosto e capacidade de escolher minhas idiosincrasias tão pessoais. Então, idiosincrasias é a mesma coisa de algo próprio, certo? Algo pessoal. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Eu sou a coisa, coisa a mente. Então, o texto, por exemplo, quando diz aqui que ainda que a moda negue a sua identidade, certo? Então, o que a gente busca às vezes é seguir a moda e não se preocupa com a nossa identidade própria, certo? Com a nossa personalidade. Então, acaba seguindo tanto esse padrão de beleza, tanto esse padrão de vestimenta, de calçado, até mesmo de ter um veículo da marca tal, certo? E acaba que perdendo a nossa identidade, ou o que a gente chama de personalidade. Aí ele diz aqui, trocá-la por mil e vai abarcar justamente todas as marcas registradas, os logótipos do mercado. Então, por trás de algumas empresas existem as suas marcas, certo? Que na verdade a gente troca a nossa identidade por essas marcas, é o que o texto quer dizer. Onde terei jogado fora o meu gosto e capacidade de escolher. Então, às vezes, existem produtos que são impostos para que a gente compre, certo?
tem determinadas marcas que têm um monopólio de determinados produtos, certo? Então a gente às vezes vê, por exemplo, uma empresa como o Bombril, a gente não vê outra concorrente, não enxerga, na verdade, existem outras, só que a gente não enxerga, certo? A marca ficou tão conhecida que a gente não enxerga, certo? Então, na questão corporal, a questão estética, a questão dessas terapias novas. Então, existem médicos hoje em dia que estão usando terapias hormonais, dizendo que na verdade são artifícios que eles chamam de como se fosse uma fonte da juventude, certo? Então isso é muito nocivo, justamente porque eles estão usando hormônios. Por que me ostentar assim tão orgulhoso de não ser eu, certo? Então tem a questão da ostentação, de estar sempre buscando essa satisfação através do consumo, certo? Através de ter esse padrão estético. Mais artigo industrial, peço que meu nome retifiquem, ou seja, existem um padrão da indústria, um padrão do comércio, e a gente acaba esquecendo a nossa identidade. Aí ele diz lá no final, já não me convém o título de homem, eu sou coisamente. Então a gente acaba perdendo a nossa identificação através do nosso produto e a gente acaba também se confundindo com ele, certo? Vou dar continuidade aqui. A construção cultural do corpo, certo? Esse é um ponto que a gente vai ver. Na outra aula a gente vai ver a construção social do corpo, certo? Então, a gente entende que durante o processo de evolução da humanidade, porque o corpo foi desprezado, violentado e negado. Então, ele fez aqui um questionamento. Durante o processo de evolução da humanidade, porque o corpo foi desprezado, violentado e negado. Então, justamente, muitas vezes o corpo é tratado assim, justamente pelo fato de ele ser um meio de expressão, certo? Então, em muitos períodos, as pessoas que se expressavam, que demonstravam sentimentos, que demonstravam opinião, certo? Então, a expressão corporal é uma maneira da gente também se comunicar. Então, o que é que acontecia? Essas pessoas eram condenadas, essas pessoas eram reprimidas, certo? E também houve uma época em que a igreja considerou que essas atitudes eram atitudes pecaminosas ou atitudes erradas, certo? Então, a gente, através do corpo, participa justamente do contexto social, ou seja, a gente interage com o outro através das nossas expressões corporais, dos nossos gestos, dos nossos movimentos. Em seguida, outro questionamento: como o homem participa do contexto social? Então, ele participa justamente se comunicando, se expressando e tendo sentimentos e interagindo com os outros, certo? Então, é através do corpo que ele faz tudo isso, certo? Então, é o corpo que garante, por exemplo, a afirmação social, ou seja, o papel que a gente tem na sociedade, certo? Então, o corpo também foi fruto de transformações de acordo com essa interação, certo? Ele é um elemento fundamental também da sociedade. O uso do corpo. Então, o corpo é usado de diferentes formas, certo? O corpo pode ser objeto de alienação, o corpo pode ser usado justamente para uma transformação social, certo? O corpo pode ser usado na questão econômica, como já foi muito usado como mão de obra.
certo? Existem também os movimentos, que eles têm justamente as capacidades comunicativas, certo? Então, todos nós fazemos parte do ambiente social e todos nós interagimos através do nosso corpo, certo? Então, tudo isso é determinante na cultura, certo? O corpo não deve ser visto só do ponto de vista biológico, certo? Então, os estudos através da ciência, a gente vê os estudos, por exemplo, da anatomia, da fisiologia, das funções do corpo, do sistema nervoso, do sistema muscular, do sistema ósseo. O corpo não deve se limitar só a isso. Por quê? Porque ele tem uma constituição histórica, tem uma constituição social, tem uma constituição cultural, certo? Então, ele é objeto de estudo da história, é objeto de estudo da filosofia, da antropologia, certo? Então, o corpo é muito mais do que os movimentos corporais, ou o que a gente estuda sobre o funcionamento corporal, certo? Seguindo aqui, a gente vai fazer a definição do que é cultura, certo? Então, entre várias definições, uma que a gente vê justamente tem relação com a vida de um povo. A herança social que o indivíduo adquire de seu grupo, certo? Então, a cultura é isso. As músicas que são criadas têm relação com a cultura. Os movimentos corporais de um esporte têm relação com a cultura, que a gente chama de cultura corporal. Uma coreografia de dança, certo? Que foi criada lá no século XVIII, que é repassada de geração em geração, tem relação com a cultura, certo? Então, o corpo é meio de interação com a cultura circundante, ou seja, a cultura sempre está se comunicando através do corpo, certo? Então, ela pode ser considerada parte do ambiente também, certo? Então, o nosso corpo sofre influência da cultura, certo? Então, quando a gente estuda e discute o corpo, a gente deve estar consciente justamente que o corpo não é apenas um objeto de estudo, certo? Ele é meio de interação com essa cultura. A gente vai em seguida aqui ver um quadro, só que antes a gente vai dar mais algumas considerações, certo? Então esse quadro vem fazer justamente uma divisão, que é esse quadro aqui, ó. Certo? Só que a gente vai divisão entre o corpo natural e o corpo social. Só que antes disso a gente vai fazer algumas considerações. Existem duas abordagens sobre o corpo, que é uma abordagem baseada nas ciências biológicas e outra abordagem que são baseadas justamente nas ciências sociais, certo? A gente divide geralmente nessas duas abordagens. Então, a abordagem relacionada às ciências biológicas, elas vêm estudar justamente os aspectos naturais do corpo e a gente é um objeto de estudo cujo olhar é fundamentado nos saberes sobre a relação energética, sobre a relação dos funcionamentos dos nossos órgãos, certo? Dos tecidos, a questão da contração muscular. E também a gente vê que existe outra abordagem que é baseada nas ciências sociais, certo? Então vem estudar o quê? A sociologia, a antropologia, e ela analisa o corpo considerando a sua história, certo? E as suas modificações através do tempo. E também as relações que estabelece com o ambiente social e cultural, que a gente estudou no ponto anterior.
certo? Então, mas essas duas abordagens também têm relação uma com a outra, a gente não pode separar, certo? O corpo é tratado em seus aspectos biológicos e também tem uma interação social, certo? E é a partir da infância que são inseridos no corpo as marcas sociais, ou seja, na questão biológica, existe a questão do desenvolvimento, certo? Também da maturação, que é a modificação corporal através do tempo, certo? Então, também existe a questão da influência social, através do meio ou do contato social com as outras pessoas, certo? Então, o corpo sofre influência e modificações constantes, certo? Tanto do ponto de vista, como a gente viu, fisiológico, físico, como do ponto de vista social. O corpo social ele é produto das regras aos quais foi submetido, certo? Então, se por exemplo a gente nascesse lá no século XVIII, existia a influência da igreja com relação às práticas corporais. Então, já seria diferente do que se prega hoje em dia, certo? E é justamente a liberdade corporal. Então, a sociedade acaba impondo regras, impondo limites e também definindo essa concepção de corpo nos diferentes períodos. Existe uma oposição entre o corpo natural e o corpo social, que a gente vai ver aqui nesse quadro, certo? Então, o corpo natural, natureza biológica inata, e o corpo social tem a ver com a cultura. Então, a questão genética está ligada justamente ao corpo natural. O que é uma coisa inata? É uma coisa que não foi modificada pelo meio. Já o que tem a ver com a cultura é justamente todas as transformações sociais, culturais que acontecem através do tempo. Ele diz que o corpo não foi marcado, ou seja, há uma naturalização do corpo. Já no corpo social existe o que? O corpo decorado, tatuado, escarificado, pintado, etc. Ou seja, as tatuagens, a questão dos piercings, o que é que diz escarificado? É como se fosse uma marca, como se fosse cortado mesmo. Não tem a ver com aqueles transtornos que a gente vê. Só que existem determinadas práticas que têm a ver com isso, certo? Em determinadas culturas. Então, quando a gente fala nessas três questões de tatuagem, do corpo ser marcado, a gente tem uma relação direta com a modificação corporal, certo? No corpo natural, o que eles valorizavam? A nudez, como dessa estátua que tem aqui do lado, certo? Já o corpo social tem a ver justamente com a vestimenta, ou seja, cada período o corpo apareceu com uma vestimenta diferente, certo? No corpo natural existem o que chama de o corpo desviante, certo? Sem ritos de passagem. Já no corpo social existem ritos de passagem ou pertencimento, certo? Então, aí tem a ver também com a questão religiosa também, certo? Então, o corpo não precisou de uma transformação para chegar ao ponto que chegou. No caso do corpo natural. Já o corpo social, eles dizem que precisam desses pré-requisitos para que o corpo chegue a um determinado padrão, certo? A um determinado patamar. No corpo natural não houve intervenção da cultura, como a gente já viu.
E o corpo social é justamente ao fim do processo. Ele julga que o corpo social é justamente o resultado do corpo natural, em que houve justamente todas as modificações através da cultura. O corpo natural tem a ver com o animal, a gente estuda justamente a biologia. Já o corpo social tem a ver com o que é humano, ou seja, as características sociais, as mudanças corporais, a questão do pensamento, a questão da cultura influenciando diretamente esse corpo social, certo? Então, com isso a gente conclui a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai estudar a construção social do corpo e a gente vai ver um pouco da moda da mídia e da juventude, certo? Então, esse é o nosso próximo conteúdo, certo? Então, sim, a atividade a gente tem somente na próxima semana, certo? Com isso a gente conclui e